Em um dos episódios de Chaves, o pobre menino que ama sanduíches de presunto recebe uma tarefa de fazer um desenho específico. Ao entregar a folha em branco para o professor Girafales, ele é questionado. O Chaves então explica que aquela folha em branco é o seu café da manhã de todas as manhãs. Embora a gente se lembre do Chaves pelos momentos que ele nos fez rir, a realidade triste e dura do menino é um recado, um lembrete para os espectadores de que essa é a mesma realidade de muitas famílias no Brasil e no mundo que enfrentam a fome. Eu sou a Miviki. Eu sou Samu Strazia. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a fome, pode ser? Pode ser. Oi, gente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Pode Ser. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério, a gente vai falar sobre fome, um problema muito presente aqui no Brasil e em vários países do mundo, né? Talvez em todos os lugares a gente tem esse problema. E a gente escolheu começar falando sobre isso, falando de Chaves, né, Samuel? Nossa, porque é engraçado, Vic, porque é algo tão comum na vida dos brasileiros, os Chaves, né? E quando a gente cresce, a gente começa a identificar as várias camadas, né, de algo que era comum pra gente. E tipo assim, Chaves, ele é uma crítica social muito grande, ele mostra realmente o dia a dia de uma comunidade miserável. É o pai que não... desempregado, que não consegue arrumar emprego, e não é um cara que não trabalha, né? O seu Madruga, no caso. Ele tenta vender churros, ele tenta trabalhar em outras coisas, não consegue pagar o aluguel. Tem o Chaves, né? Tem outras pessoas, e o Chaves, que o maior problema é que ele tá sempre com fome. Sempre com fome, né? E assim, a gente às vezes pode lembrar de Chaves por várias cenas específicas, mas não exatamente por isso, né? Por ele ser um menino pobre. Ele mora num barril, mas o fato dele morar num barril às vezes vai mais pra uma questão cômica do que pra a gente parar pra pensar, nossa, isso é um problema, ele morar num barril, ele não tem família, ele não tem o que comer. E quando o Vitor, o nosso produtor, ele trouxe essa referência, eu fui lá digitar no Google pra ver se aparecia alguma cena em específica, porque eu realmente não lembrava de alguma cena que mostrasse realmente essa realidade. E daí aparece uma cena, então, que é essa, em que o Chaves, ele tá junto com o professor Girafales. Nessa cena também tem o Kiko e a Dona Florinda, e tem essa situação dele mostrar a folha em branco, né? O professor Girafales estava com vários desenhos e a folha dele era a única que estava em branco. E daí, né, o professor mostra pra ele, né, fala, tipo, Chaves, que é isso? Tipo, você não fez nada. E daí o Chaves fala, mas esse é o meu café da manhã de todas as manhãs. E daí, na hora, o professor Girafales, ele fica, tipo, super... A bad bate, assim. A bad bate. Ele fica com uma bad super forte, tipo, cara... Que pesado. Só que daí, em seguida, a Dona Florinda aparece com vários biscoitos. E daí ela, o Kiko e o professor Girafales começam a comer aqueles biscoitos, tipo, comentando sobre o problema da fome. Nossa, a fome é um problema. E come biscoito. Realmente, né? Como é que as pessoas podem deixar isso acontecer? Porque ninguém ajuda e comem os biscoitos. E eles comem os biscoitos muito rápido e ninguém oferece nada pro Chaves. Então a crítica fica ainda maior, porque eles estão literalmente do lado de uma pessoa que tá passando fome e eles não fazem nada. E a crítica é exatamente essa, de que quantas vezes a gente mesmo, como, né, sociedade, não fala, né, nossa, muita gente passa fome e ninguém faz nada. E a gente também não fazendo nada. E às vezes, assim, o seu vizinho tá passando por algum problema, enfim, algum familiar. Então, achei essa cena muito forte. Não, e tem várias, porque assim, a piada constante, porque em coisas cômicas, né, séries cômicas, sempre tem uma piada fixa de algum personagem, né? Algum trejeito, sabe? Tipo, sei lá, em Friends, o Joey, ele é o mulherengo, entendeu? Ele chega pra qualquer menina e manda o how you doing e tal. E a piada constante do Chaves é que ele quer um sanduíche de presunto. Ele sonha com um sanduíche de presunto. Tudo que ele vai fazer, a maneira que ele quer, algo que ele quer em troca é um sanduíche de presunto. Então, assim, isso é a descrição de insegurança alimentar, entendeu? Porque ele não sabe
se ele vai ter algo para comer. E tudo que ele quer é só comer um sanduíche de presunto. Perfeito, Samu. E você trouxe, então, um termo que é bem importante para a nossa discussão de hoje, que é essa questão da insegurança alimentar, né? E o que é insegurança alimentar? É bem como o próprio nome, né? O próprio termo já diz. Tipo, insegurança. Quando você está inseguro, é quando você está em perigo, né? Quando você não se sente protegido. E a insegurança alimentar seria exatamente isso. Essa questão de você estar em perigo de passar fome. Então, existem vários níveis, né, de insegurança alimentar. E esse termo, ele ficou bem mais conhecido nos últimos anos, né, por conta da pandemia, em que a insegurança alimentar no Brasil chegou a níveis astronômicos. Cerca de metade da população brasileira é realmente em situação de insegurança alimentar. Só para citar alguns dados aqui para vocês, no ano de 2020, a gente tinha 55,2% da população brasileira em situação de insegurança alimentar. Militar não, insegurança alimentar, que é cerca de 117 milhões de pessoas, então é um número muito grande. Em 2020 também, 9% dos brasileiros, que representa 19 milhões de brasileiros, estavam em insegurança alimentar de nível grave, ou seja, estavam passando fome, o que quer dizer que 1 a cada 10 brasileiros estava passando fome. E só para todo mundo ficar ciente, né, galera? Quando a gente fala de insegurança alimentar, dos níveis e tudo mais, a gente precisa ter na cabeça essa questão nutricional. Todo mundo tem um índice basal de calorias que precisa para viver, entendeu? Quando a gente vai na nutricionista, ela mede lá a sua altura, o seu peso e tal, e vai falar para você, ó, você precisa de tantas calorias por dia, né? Que isso é o que o seu corpo precisa para ele funcionar corretamente durante um dia. E quando a gente fala nesses níveis de insegurança alimentar, é justamente isso. As pessoas, quando é um índice baixo, as pessoas, elas não sabem se elas vão conseguir alcançar esse mínimo. Quando vai, de acordo com o que aumentando, as pessoas já estão nesse déficit. Tipo assim, elas não vão conseguir nem comer o mínimo para sobreviver durante um dia. Perfeito. E daí a gente tem aqui a atualização desses dados, né? A gente tem de 2022, em que 33,1 milhões de pessoas, né, não tinham o que comer. Então, a gente tem aí esse dado, mesmo a pandemia já tendo passado, né? E assim, em 2022 a gente já estava voltando para uma normalidade. Ainda assim, mais de 33 milhões de brasileiros ainda estavam em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, passando mesmo fome. E esses dados, né, são de acordo com a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. E no total, então, a gente tinha 125 milhões de pessoas em insegurança alimentar, e desses, né, 125 milhões, 33 milhões em estado gravíssimo, né? E, enfim, a fome tem vários outros desdobramentos, né? Porque é uma questão, não é só uma questão social, é uma questão biológica também, né? Então, quando a gente tem um país que tem muitas pessoas nessa linha da fome, a gente tem problemas de desenvolvimento cognitivo das pessoas, né? E outros desdobramentos. A gente vai para um rápido intervalo e volta para falar de outras informações importantes sobre o problema da fome. De volta com o Pode Ser, e vi que a gente falou desse primeiro termo importante sobre a fome, que é a insegurança alimentar. É que é não saber, não ter garantia de que você vai comer o suficiente para sobreviver, né? Para o mínimo no dia. Aí a gente tem outro termo importante que é a privação alimentar, né? Que quando a pessoa ela tem um interrompimento abrupto da alimentação regular. Então, sei lá, ela almoçou, mas chega na janta, ela não tem o que comer e no outro dia de manhã também não. Aí assim, ela vai comer só no outro dia à noite. Então ela começa a ficar longos períodos sem
ter o que comer, então, ou ter pouca comida, às vezes até tem comida, mas não é o suficiente, então tem as privações alimentares, né? A falta de recursos. E o terceiro termo importante, que é um termo mais técnico, biológico, que é a inanição, que é depois que a pessoa passa 24 horas sem comer, o corpo dela já começa a dar sinais. E é muito grave, né, toda essa situação, porque realmente, além do seu corpo sentir, como você bem falou no outro bloco, né, Samuel, a longo prazo, essa questão da fome, ela vai prejudicando de forma drástica todo o corpo, né? Primeiro, funcionamento do corpo. exatamente, primeiro tem essa questão da perca, né, de peso, né, porque o seu corpo, se ele não está se alimentando corretamente, ele vai consumir ali a gordura do seu corpo, ele vai dando um jeito de suprir. Vai consumir. Exato, ele vai dando um jeito de suprir, mas a longo prazo a fome pode prejudicar muito o desenvolvimento. Então, por exemplo, para crianças, a cognição pode ser extremamente afetada, o desenvolvimento de tudo, das conexões do cérebro e também do desenvolvimento do corpo. Então, tudo vai ficando desnutrido, cérebro, corpo, tudo. Para criança, a fome é assim, pior em todos os níveis, né? E, inclusive é um problema social gigantesco quando tem um país com fome. Primeiro porque se a mãe da criança, né, na hora de gerar, tá grávida ali, ela não tiver insegurança alimentar, não comer direito, ela já vai comprometer, ela pode ter até um aborto espontâneo por causa da fome. E não vai ter alimento suficiente para gerar o feto corretamente. E a criança, quando ela nasce, inclusive, é um problema de mortalidade infantil nos países que estão na linha da pobreza ou que tem muita fome. A mortalidade infantil é muito alta, porque realmente a criança ela precisa de alimentação certa, né? Não é igual um adulto que daqui a pouco ele começa a emagrecer e a perder peso e tal, mas se volta a comer, consegue recuperar. A criança ela está em desenvolvimento, se ela não come, o sistema imunológico dela baixa e quando a criança, o bebê já tem um sistema imunológico comprometido, não comprometido, mas baixo, porque acabou de chegar, não tem resistência a doenças, tal. Anticorpos. Anticorpos, né? Então, já vai ter esse problema de pegar doença e tudo mais. E a formação, a criança, desde a hora que ela é gerada, ela nasce e até fazer 25 anos, ela tá em desenvolvimento, né? Uhum. Então, por exemplo, a criança que não come direito, ela vai ter baixa estatura, porque ela não vai crescer, ela vai ter baixa massa muscular e, principalmente, ela vai ter um retardo mental. E assim, muitas vezes esse termo é usado pejorativamente, né? Retardo mental. Mas é exatamente isso que acontece. O cérebro da criança, ele não se desenvolve como ele deveria. E a criança ela vai ter dificuldade de aprendizado, dificuldade para resolução de problemas. Então, imagina essa criança que enfrentou a fome. Quando ela for adulta, ela vai ter problemas cognitivos. Então, vai ser mais difícil ainda de se inserir no mercado de trabalho e de sair dessa situação. Uhum. E daí a gente cai numa grande questão, né, Samu? Que é a questão de, tem comida para todo mundo? E sim, tem comida para todo mundo. O problema não é a falta de alimentos, mas sim a distribuição, o acesso, a desigualdade. Então a gente tem algumas informações aqui, inclusive. O Brasil, ele é o terceiro maior produtor de alimentos do planeta. Então, assim, nós somos os maiores produtores de soja, de carne bovina, de milho, de aves, de café, de açúcar, de suco de laranja. Então, assim, além de nós produzirmos muitos alimentos que são fundamentais, sermos o país que mais produz, nós somos o terceiro maior país que mais produz. Então, assim, nós produzimos alimentos suficientes para a nação brasileira e o mundo possui também alimentos disponíveis para todas as pessoas. O problema é que nem todas as regiões, algumas regiões vão ter mais problemas do que outras, e essa distribuição também é bem problemática.
E um dado interessante que o nosso produtor, o Vitor, ele levantou pra gente, que assim, a ONU fez um levantamento sobre o dinheiro gasto com guerras no mundo. E seria 3 vezes mais do que o suficiente para resolver o problema da fome nos maiores países com índice de fome, né? Então, assim, pegando os 8 países que tem mais problema de fome, né? Que é o Iêmen, o Congo, a Madagascar, enfim, não necessariamente nessa ordem, mas são países, a Somália, que tem problemas, né? São os países que mais enfrentam a fome, né? A fome é mais drástica. A guerra na Ucrânia, por exemplo, só o dinheiro investido por outros países na guerra na Ucrânia já seria o suficiente para acabar com a fome nesses países. Então, a gente tem recurso financeiro, a gente tem alimentos o suficiente. O grande problema é a desigualdade e a falta de distribuição, muitas vezes. Perfeito. E em contrapartida, a guerra, ela é um dos fatores também que causam a fome. Se a gente for pegar aqui alguns dados, então, por exemplo, da faixa de Gaza, né, que é um território da Palestina, que atualmente tem enfrentado uma situação bem complicada, 90% da população enfrenta níveis de insegurança alimentar. Então, assim, 90% da população está correndo risco de passar fome e está passando fome. E se a gente for levar em consideração, esses países, muitos países que enfrentam a fome, também enfrentam problemas de guerra civil ou de troca de poder constante, né? Tipo no Haiti, por exemplo, que inclusive o Exército Brasileiro ajuda, né, fornece ajuda militar, né, lá no Haiti para um problema de guerra civil lá. E nesses países que têm esses problemas políticos, é difícil chegar comida lá. É o que está acontecendo, por exemplo, na faixa de Gaza. Porque chega, por exemplo, um caminhão do Médicos Sem Fronteira, um caminhão da ONU, muitas vezes eles são impedidos de entrar, ou eles acabam sendo bombardeados, enfim, então o acesso, até a ajuda, né, levar ajuda para esses países acaba sendo uma missão quase impossível, né, porque o problema político atrapalha a resolver o problema da fome. Perfeito. A gente então tem essa questão política, né? Por exemplo, quando os países estão em guerras, tem questão econômica, quando, por exemplo, o país enfrenta muita inflação, ou seja, o preço dos produtos aumentam, ou então quando enfrenta muito desemprego, as pessoas ficam sem salário, né, para comprar. Também tem uma questão estrutural que mexe muito na desigualdade social que a gente enfrenta e climáticas também. Existem regiões que têm mais problemas para a produção de alimentos, mas se existisse, né, uma distribuição, ou seja, se não existisse esse problema estrutural de distribuição de alimentos, nós não teríamos problemas. Então, realmente são raízes muito profundas, né, que a sociedade enfrenta. Né? Exato. E isso me faz lembrar de um outro filme, Samuel, que é O Poço, né, um filme espanhol que eu lembro que quando saiu na Netflix ele fez bastante sucesso, né? Assistiu. Todo mundo comentava sobre esse filme, ele chegou a ficar lá nos top 10 de vários países diferentes, inclusive aqui no Brasil, e ele retrata um pouco dessa situação, né? A gente tinha, né, o filme mostra então um poço, que até então ele parece ser infinito, ele tem vários níveis, e é um lugar assim em que só tem 2 pessoas, que elas ficam dormindo ali, e em um determinado momento do dia passa uma mesa que tem comida. Só que assim, são muitos níveis, e daí o filme retrata isso, que nos primeiros níveis as pessoas comem a comida, mas elas comem... sem pensar nas de baixo. Exatamente. Então, tem comida, a premissa do filme é que tem comida para todo mundo, só que quando vai chegando ali mais pro meio, mais para os níveis mais baixos, a comida vai acabando... E a galera tem que se matar para, literalmente, no filme, né? Exatamente. Para se alimentar, né? Então é uma crítica muito clara, né, à fome. E o que eu acho mais marcante do Poço é justamente essa questão de que a fome, ela também gera outros problemas de violência, de problemas de segurança, né?
outros problemas sociais também, né? Exato, a fome está diretamente ligada a outros problemas sociais, né? Como falta de desenvolvimento, como a violência, então é muito intrínseco isso. A gente vai para mais um intervalo e depois a gente vai falar sobre alguns programas aí de combate à fome, né? A gente já volta. De volta com o Pode Ser, hoje falando sobre um tema muito importante que é a fome. Inclusive no outro programa, no outro bloco, a gente estava citando exatamente essa questão de que a fome não existe porque não tem comida para todo mundo. O problema é a distribuição, né? A gente até citou o filme Poço, que seria um retrato disso, né? Então que as pessoas ali que estão nos níveis mais altos vão consumir todo o alimento sem se preocupar com quem está nos níveis mais baixos. Então isso seria um retrato da sociedade, né? Quem tem mais comida tem, e quem não tem fica ali sem ter muitos recursos. E é por isso que a gente precisa falar de leis e programas sociais que auxiliam essas pessoas que passam fome ou que estão em situação de insegurança alimentar. E a gente tem algumas leis importantes, tal, mas a gente também tem muita iniciativa da própria sociedade, né? Muitas campanhas de ONGs, de igrejas, voltadas para essa questão, né, Vicky? Acho que, não sei se é uma realidade para todo mundo, mas eu, por exemplo, desde criança, lembro da Pastoral da Criança que tinha, né, da campanha do quilo, né? Então, algumas ações da própria sociedade, né, e tal, para tentar ajudar, né, a combater a fome, a levar uma cesta básica, às vezes levar dar a farinha, a carne, alguma coisa para a família ter mais ter mais alimento em casa. Perfeito, Samu. E eu quero citar aqui, então, um projeto que é uma lei federal bem importante, né? Que é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, né? Ele foi criado no ano de 2003 e o programa tem como objetivo promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Por meio dessa iniciativa, é possível que agricultores, cooperativas e associações vendam seus produtos a órgãos públicos. Então, aqui citando uma lei bem importante, né, que fomenta então esse projeto, que além de tentar combater a fome, né, de ser uma ferramenta importante de combate à fome, também valoriza o trabalho que é feito, né, por agricultores familiares. A gente sabe que a agricultura familiar também enfrenta diversos problemas e desafios, então é uma ferramenta que eu acho bem legal da gente citar aqui. Eu acho que uma ação legal também que teve aqui no Brasil durante a pandemia foi que mesmo os alunos não estando indo às escolas para ter aulas e tal, a merenda continuou sendo distribuída, porque muitas famílias dependem da alimentação na escola, né? Então, ao invés de o Brasil parar com isso, né, o governo estadual, o governo federal, a prefeitura mantiveram, né, a alimentação. As famílias podiam ir lá retirar, né, para a merenda, né, para contribuir aí com a alimentação das crianças também. E eu queria também pontuar, Vicky, um projeto de lei que a gente teve aqui na Câmara, que é sobre o incentivo à relação da prefeitura com, né, o poder público com o terceiro setor. O terceiro setor são justamente, né, as ONGs e as igrejas, enfim, as iniciativas da população. E sem fins lucrativos, Sem fins né? lucrativos. Então, é importante que o poder público, né, apoie também essas ONGs, porque elas têm um papel fundamental na ajuda. Muitas vezes o governo ele tem até o recurso, mas ele não tem o conhecimento da onde que está essa população mais carente, o que ela realmente necessita, né? E essas ONGs que partem da própria comunidade, elas ajudam, né, a fazer essa conexão. Às vezes até com empresas que podem destinar parte dos recursos financeiros e tal, né, a ajudar na alimentação, no combate à fome, né, nesses lugares mais longes.
Perfeito, várias iniciativas importantes. Só para citar mais uma lei, né, que tornou possível mais um projeto que também é bem bacana, é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, que o objetivo, então, é garantir alimentação aos alunos de toda a rede básica matriculados em escolas públicas. Então, a gente citou, né, Samu, durante o programa que a falta do alimento atrapalha de forma muito efetiva a cognição. Então, e a gente também, trabalhando com jornalismo, a gente já fez matérias relacionadas a isso e não é incomum ouvir o relato de professores que sabem que muitos alunos, às vezes, não deixam de ir para a escola, né? Não faltam para poder comer, porque às vezes aquela vez, né, aquele alimento que ela vai receber na escola vai ser o único que ela vai ter. Então a importância disso, de projetos como esse, que garantem então a alimentação na escola. Vicky, é exatamente por causa dessa lei que na pandemia não faltou alimentação nas escolas, né? Então, muito importante, essas ações, né, sociais, tanto governamentais quanto não governamentais, né, é importante todo mundo ter consciência de que esse problema da fome, né, a gente não pode deixar ele de lado, mesmo que o Brasil não seja um dos países com maior problema de fome no mundo, a gente tem muita gente aqui ainda com o problema da fome. Enquanto tiver 10 pessoas que não têm o que comer no país, a gente tem que continuar trabalhando para que isso não aconteça. É isso, gente. Esse foi o episódio do dia. A gente continua sempre por aqui no canal 12.13 e também nas redes sociais, no @TV Câmara SJC. É isso aí, pessoal. Vemos vocês na semana que vem. Até lá.